Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma aula, para a glória do Senhor nosso Deus, aqui na nossa classe de exposição bíblica no livro de Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. A aula de hoje é a aula de número 10, então a correspondência bíblica é justamente o Salmo de número 10. Então nós vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Salmos e em especial o Salmo de número 10, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Bondoso e eterno Deus, Pai da glória, em o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, manifestamos a Ti a nossa gratidão pelo rico privilégio que temos de estarmos congregados juntos mais uma vez, para iniciarmos mais uma aula no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 10. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê sabedoria, compreensão na Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nos ensine nesse tempo e nesse momento a Tua bendita e gloriosa palavra. Que sirva para nós no tocante ao hoje, na vida prática e no tocante ao momento em que formos pregar, baseado no Salmo 10, uma mensagem para a igreja. Nos ajude. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos fazer agora a leitura textual do Salmo de número 10. A leitura textual do Salmo de número 10. O título do Salmo 10 é A Audácia dos Perseguidores e o Refúgio em Deus. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? O salmista está fazendo uma pergunta. Por que te esconde nos tempos de angústia? Então já é a segunda pergunta. Verso 2. Os ímpios, então a partir desse momento, ele começa a fazer uma denúncia. Então no verso 1, ele está fazendo perguntas. No verso 2, os ímpios, quando ele abre essa fala, ele está fazendo denúncias. Vamos lá. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento, olha o perigo, e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, então veja que no verso 2, arrogância. No verso de número 4, orgulho. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Então, no verso 3, os ímpios blasfemam de Deus. No verso 4, os ímpios diz que Deus não existe, não há Deus. Verso 5, os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Então, nesse verso 6, os ímpios são autoconfiantes, né?
A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Verso 8: põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos. E ó, a denúncia, ó, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Então, o pobre sofre na mão dos ímpios. O pobre sofre nas mãos dos ímpios. Nós temos isso aqui no verso de número 8, tratando dos pobres, né? E tem mais um verso anterior que nós lemos aqui. Deixa eu ver onde nós lemos sobre isso. Gloria-se da blasfema por causa de suas cogitações, longe dele, trata com desprezo a boca, imprecações, enganos, sua língua, maldade. No verso 2, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente quem? O pobre. E no verso de número 8 encerra falando: os seus olhos estão ocultamente fixos sobre os pobres. Então, os ímpios sobre os pobres. E depois nós vamos perceber que não é só sobre os pobres, né? O verso 9 diz que os ímpios armam ciladas em esconderijo, como o leão no seu covil, arma ciladas para roubar quem? O pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres, tá vendo? De novo, tá vendo? Os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se. Os ímpios estão dizendo que Deus esqueceu, tanto deles quanto dos pobres, no sentido de Deus não está nem aí por aquilo que nós estamos fazendo. Cobriu o seu rosto e nunca verá isto que nós estamos fazendo. Aí o salmista diz no verso 12: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta-te, ele diz no verso 12. Vou virar aqui na minha página. Ele diz: levanta a tua mão. Aí o salmista pede, ele faz essa oração: não te esqueça dos necessitados. Aí ele fala: porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Então ele cita duas vezes que os ímpios blasfemam de Deus, sendo que nessa segunda ele faz uma pergunta: por que blasfema? Então é a terceira pergunta, né? Tem no verso 1, tem duas perguntas, e no verso 13 mais uma. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Quer dizer, o ímpio blasfema de Deus, dizendo no seu coração que Deus não vai julgar o ímpio, que Deus não vai tomar partido naquilo que o ímpio está fazendo. Verso 14: tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para tomares sobre tuas mãos. A ti, olha aí, o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Então veja, o pobre, ele se encomenda para o Senhor, porque o ímpio prevalece sobre o pobre. E agora você vai ver que vai aparecer, além do pobre, o próprio órfão. Então o ímpio, ele sobressai sobre o pobre e sobre o órfão também. Verso 15: quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. Aí ele faz uma afirmativa no verso de número 16, muito importante. O salmista faz uma afirmativa no verso 16, muito importante. Ele diz: o Senhor é, isso é a afirmativa. O Senhor é Rei eterno. Isso é uma afirmativa. Ok? E é muito importante essa afirmativa. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Aí o verso 17 ele diz: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Então ele diz que Deus é um Deus que ouve os desejos dos mansos. Confortará os seus corações. Então ele diz que Deus é um Deus que conforta corações.
Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Então ele está dizendo que Deus novamente, ouve as orações dos mansos, daqueles que o buscam. No verso 18 ele diz agora a ação de Deus para fazer ou fazeres justiça a quem? Ao órfão e a mais alguém aqui, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, nós já encontramos o pobre, depois nós encontramos o órfão, já encontramos agora também o necessitado, que está no verso 12, necessitado, no verso 12. Aí é só ver a aula passada que você vai encontrar lá os cuidados de Deus, né? Aula 9. E, por final, o verso 11, ele trata do oprimido, do verso 18, perdão, ele trata também do oprimido. Então nós temos o pobre, temos o órfão, temos o necessitado e temos também o oprimido. Essas 4 figuras muito bem representativas de todos nós, né? E é uma questão que nós entendemos sem nenhuma dificuldade, porque em nossos dias há pobres, há órfãos, há necessitados e há oprimidos. Mas no contexto do texto do Salmo 10, o que está prevalecendo com muita força são os ímpios. Então, a mensagem de hoje, eu vou abrir aqui o meu PDF, você pode abrir o seu, e abrindo você vai encontrar exposição bíblica no livro de Salmos, você vai encontrar base bíblica Salmos 10, verso 1 a 18, que é a estrutura do Salmo 10. A palavra-chave no Salmo 10, o orgulho, porque isso aparece no Salmo 10 em relação aos ímpios. Orgulho, jactância, que é a arrogância, né? Soberba, altivez, autoconfiança, traição, violência, derramamento de sangue, né? Inclusive inocente, opressão, né? Sobre os necessitados, os pobres, órfãos e oprimidos. Então, tudo isso vem desta palavra orgulho. Mas o tema é acima da palavra-chave. O tema do Salmo 10 é a afirmativa do verso 16. O Senhor é Rei eterno. E se o Senhor é Rei eterno, então a impiedade vai se dar mal diante do Senhor, que é Rei eterno. Eu dividi este Salmo 10 em 3 tomos, ou 3 tópicos. No tópico 1, eu dei o título A Sensação do Justo diante do Orgulho do Ímpio. Retrato da vida do salmista. Inclusive eu falo aqui que o salmista é um retrato de todos nós. A sensação diante de um ímpio, nossa sensação, falando de nós como justos diante de Deus e por causa de Cristo, a nossa sensação de justo diante do orgulho do ímpio, o nosso comportamento, né? Vamos ver isso no salmista. O tomo 2 eu coloquei o título Os Pecados dos Ímpios. Dá para fazer uma listinha aqui de pecados que está no Salmo 10. E encerro falando então no tomo 3, página 2, sobre a soberania de Deus. Então são 3 tomos para nós na aula de hoje, no Salmo 10. Vamos ao tomo 1, a sensação do justo diante do orgulho do ímpio. Olha só, quando lemos o Salmo 10, vemos um retrato de todos nós na vida do salmista.
Digo isso porque ele está inconformado com o orgulho dos ímpios, com a maneira como os ímpios tratam os pobres, os órfãos e o próprio Deus, que blasfemaram de Deus. Blasfemaram de Deus, disseram que Deus não existe, depois disseram que Deus não está nem aí para aquilo que eles estão fazendo. Então, a sensação do salmista é uma sensação que é um retrato de todos nós. Quando nós vemos os ímpios aí fora, né? A maneira como o mundo, como os ímpios tratam os menos favorecidos, os pobres, os desvalidos, os necessitados, órfãos, viúvas, né? A gente pode acrescentar a igreja, os crentes, os servos de Deus e o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Como que os ímpios tratam, né? Então, esse salmista, ele é um retrato de todos nós por isso, porque ele vê tudo isso e chega a fazer a pergunta, né? Ele chega a perguntar: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústias? Olha aí. Em outras palavras, ele está perguntando se o Senhor não se importa com tudo o que está acontecendo e se ele não vê o orgulho dos ímpios. Agora, vai me dizer que você nunca fez essa pergunta, nunca pensou desta forma ao ver a impiedade do ímpio, o orgulho do ímpio, a soberba do ímpio, né? Esse ímpio pode ser o seu patrão lá no seu trabalho. Esse ímpio pode ser, né, um vizinho, um cara arrogante, um homem arrogante, uma família, uma mulher, uma pessoa arrogante, né? Esse ímpio pode ser alguém que tem poder aquisitivo, dinheiro, e porque tem dinheiro quer humilhar você ou alguém. Qual a reação dentro de nós, né? Como que nós ficamos? Qual é o nosso comportamento? O salmista está tendo um comportamento aqui. E o comportamento dele é isso, né? Ao ponto de perguntar: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústias? Quer dizer, o Senhor não está vendo isso aqui? Né? O segundo parágrafo eu coloquei assim: não é essa a nossa sensação também? Principalmente quando os ímpios nos humilham, zombam da nossa fé, né? Quantas vezes os ímpios, na sua impiedade, vivem como se nada estivesse acontecendo? Olha só. E Deus, né, não os disciplina. Acho muito interessante a maneira como o salmista enxerga, porque me identifica. Quantas vezes eu vejo o ímpio ou os ímpios, né, zombarem da fé dos santos, da igreja, do próprio Deus, humilhar as pessoas e vivem como se não houvesse um momento de tratamento de Deus com eles. Por outro lado, eu coloquei assim, ó, e quantas vezes nós, cristãos, servos de Deus, por cometer algum pecado, e aí dispensa comentários se é grande, se é pequeno, só focar nessa questão, por cometer algum pecado, somos de imediatos, né, advertidos pelo Espírito Santo que em nós habita, aí o choque é muito maior. Quer dizer, aquele ébrio, aquele viciado, aquele ímpio, aquele adúltero, aquele profano, aquele mentiroso, né? Aquele criminoso, deita e rola, aquele ateu, aquele idólatra, aquele feiticeiro, e aí vai, né? Deita e rola, pinta o sete na linguagem mais comum, popular, e o Senhor não faz nada. E eu, como servo de Deus que temo ao Senhor, se eu der uma tropeçadinha aqui, eu já sinto que o mundo caiu sobre mim. Porque o Espírito de Deus que habita em mim já começa a ficar triste dentro de mim e revela os meus pecados, me convencendo que eu devo me arrepender, confessar e pedir perdão ao Senhor.
Então essas coisas são batalhas dentro de nós, como foi batalha dentro da mente, do coração do salmista. Por isso que eu coloquei a sensação do justo diante do orgulho do ímpio, né? Então, mas a grande verdade, finalizando esse parágrafo, mas a grande verdade é que o Senhor nosso Deus está no controle de tudo e vê todas as coisas, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 13, está escrito aí que o Senhor, e não há coisa alguma encoberta, né? Não há coisa alguma encoberta que não seja revelada, né, aos olhos do Senhor, que esteja patentes, né, aos olhos do Senhor. A grande verdade é que Deus está vendo a impiedade do ímpio, né? Deus está vendo tudo que esse ímpio está fazendo com o pobre, com o órfão, com o necessitado, as maneiras que ele está utilizando para oprimir, para tratar com violência. Deus está vendo quantos sangues inocentes têm sido derramados na terra. Deus está vendo as ações de homens e mulheres corruptos, amantes de si mesmos, né? Homens e mulheres que blasfemam de Deus, zombam das coisas santas do Senhor. Nós queremos uma ação imediata, mas Deus tem o seu tempo certo, né? Para tratar com os ímpios e com as suas impiedades, suas prevaricações. Se dependesse de nós, a nossa misericórdia já tinha terminado já há algum tempo. Então, esse salmo nos ensina isto. O Salmo 10 mexe com isso. Mexe com um salmista que faz perguntas como se Deus não estivesse perto, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não tivesse noção ou informação dos fatos, né? E aí nós vamos perceber que não é bem assim. São sensações nossas em relação à maldade dos homens, né? Às ações dos homens, quanta malignidade. Se você parar para pensar, como foi o tratamento dos homens no período áureo, auge da Covid-19 aqui em nosso país, como foi as ações do governo, e aí não tem puxar para A nem para B, mas os governadores, os prefeitos, né? Toda essa parte, quantas lavagens de dinheiro, corrupções, quantas vidas morreram sem, na verdade, desnecessariamente, para ser números e ibopes. E eu posso te falar isso com conhecimento, posso te falar isso com conhecimento de causa, porque o meu pai foi uma vítima. Meu pai foi um número na Covid. A morte dele não foi de Covid. Então, mas Deus trará a juízo todas as coisas. Você acha que eu fiquei como quando meu pai morreu há um ano atrás, quando meu pai faleceu e não foi de Covid, foi atestado Covid? Você acha que eu fiquei como quando eu tive que descer o meu pai à sepultura sem poder olhar para a face dele? Você acha que eu fiquei como quando eu tive que tirar meu pai de dentro de um furgão com 8 caixões, todos lacrados, e a única coisa que eu fiz foi pegar na alça do caixão do furgão para a sepultura? Você acha que eu não fiquei por dentro buscando a justiça divina imediata? Você acha que eu não orei a respeito disso? Você acha que eu não pedi para Deus tocar, ferir? É a sensação de todos nós. O salmista revela. A pergunta dele é interessante. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Cadê o Senhor para agir, para operar, para tocar? E aí esse salmo vai nos ensinando o retrato de todos nós. A sensação que nós temos diante do orgulho dos ímpios, né? Aí vamos para o tópico 2, então.
os pecados dos ímpios. Aí ele começa a enumerar no Salmo 10, verso 1 a 18, ele começa a enumerar algumas situações em relação aos ímpios aqui, né? O salmista está em conflito consigo mesmo, porque a lista de pecado dos ímpios contra os pobres, contra os órfãos e contra Deus é grande. Como podemos ver agora, no verso 2, você pode conferir na Bíblia e você vai ver. No verso 2, os ímpios são arrogantes. No verso 3, os ímpios são jactanciosos. Arrogância é orgulho, né? No verso 4, os ímpios são soberbos. Olha aí. No verso 5 e 6, os ímpios são autossuficientes. Já no verso 7 a 10, os ímpios são traiçoeiros. Os ímpios blasfemam contra Deus no verso 3. Diz que Deus não existe no verso 4. E falam no seu íntimo, no verso 13, que Deus não se importa com aquilo que eles fazem. Interessante tudo isso, né? Sem se esquecer que aqui no verso 8 diz que os ímpios põem nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. O silêncio de Deus em responder o salmista no tocante à arrogância dos ímpios o deixa angustiado, ao ponto dele se sentir impotente. E aí eu te pergunto, quantas vezes eu e você não nos sentimos impotentes diante de uma situação próxima ou diferente dessa, mas que foi de grande impacto para a nossa fé e o nosso caráter e o nosso coração? Quantas injustiças! Quantas vezes você foi injustiçado e você se sentiu impotente em não poder fazer nada? Quantas vezes alguém tomou de você algo que era seu e você não teve como se defender? Isso é impotência. O salmista está vendo tudo isso sobre os pobres, órfãos, sobre os oprimidos, necessitados, contra o próprio Deus. Ele quer que Deus age, ele quer que Deus faz, ele quer ver Deus agir. E Deus não fala nada, ele sente que Deus está longe. Como eu disse, o salmista é um retrato de todos nós. Nos sentimos impotentes quando vemos uma aparente vitória do ímpio sobre o justo. Sabe aquela causa onde o ímpio prevalece, né, sobre o justo? Esse justo é justo porque ele é crente, porque ele é salvo, porque ele é lavado, comprado e remido no sangue de Cristo, porque ele é temente a Deus, porque ele congrega, porque ele é fiel dizimista, porque ele é ofertante, porque ele é evangelista, porque ele ganha alma, enfim, porque ele é um cristão. Mas o ímpio prevalece sobre ele. A gente fica, meu Deus, até quando? Quanta humilhação! Parece que dá a entender que o Deus do ímpio é mais atencioso, ou mais forte, ou mais poderoso do que o Deus do justo. Olha que conflito! Esse salmo é tremendo. Ele nos faz olhar para dentro de nós e ver os conflitos internos que nós sofremos, né? Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Então nos sentimos impotentes quando vemos uma aparente, né, vitória do ímpio sobre o justo. Quando vemos os ímpios blasfemarem de Deus, zombarem da igreja de Cristo, mentirem aos servos do Senhor, o nosso desejo é de justiça imediata contra eles. Que Deus os pegue, né? Nós oramos por isso, até oramos, mas sentimos que o Senhor está longe. Salmo 10, verso 1. Sentimos que Deus está longe. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Vai me dizer que você nunca orou em uma situação como essa, pedindo para Deus fazer justiça. Quantas vezes eu já orei? E eu posso te dizer que quantas outras irei orar, mesmo lendo esse salmo e conhecendo isso, porque é um retrato de todos nós. Amanhã ou depois, alguma situação adversa
que o ímpio vai prevalecer, sobressair? Você acha que eu não vou ter um sentimento de orar e dizer, Deus, trata com ele, trata com ela? Isso é muito nosso. Por quê? Porque nós não temos como agir, nós não temos como ir lá e fazer, porque seria descer no nível do ímpio. Então nós oramos e colocamos na presença de Deus em oração e pedimos para Deus fazer. E se Ele fizer, está bem feito. E se Ele não fizer, nosso sentimento vai ser um sentimento de um Deus que está longe, quando na verdade Ele sempre esteve perto, do controle de tudo. É que Ele tem um tempo certo para tratar com cada um, em cada circunstância. Esse salmo é maravilhoso nesse aspecto, né? E por o ponto 3, né? Por encerrar, página 2.3, eu entro falando sobre a soberania de Deus. Falei sobre a sensação, né, do justo diante do orgulho dos ímpios. Falei agora aí sobre os pecados, a lista de pecados desses ímpios, e mesmo assim, né, o silêncio de Deus pairando. E aí agora nós paramos para pensar um pouco sobre a soberania de Deus. Por quê? Eu coloquei assim, o salmista só encontra alívio quando olha para o alto. Vou ler de novo. O salmista só encontra alívio quando olha para o alto. Quando ele deixa de olhar para os ímpios e os seus pecados e volta os seus olhos para o Senhor, as suas dúvidas são dissipadas pelo poder da fé em Deus. Ou seja, enquanto eu e você estivermos olhando para a impiedade do ímpio, querendo justiças rápidas que não acontecem, nos frustramos, sentimos impotentes. Mas quando olhamos para o Senhor, para o alto, e esse olhar para Deus, para o alto, implica dizer bom relacionamento com Deus em oração, nós dissipamos todas as dúvidas com relação ao agir de Deus, movidos então por uma fé viva num Deus soberano. Ele pede para o Senhor se levantar. O verso de número 12. Ele pede para o Senhor se levantar. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Ele pede para o Senhor se levantar e pede para o Senhor levantar a sua mão. Levanta a tua mão. Ele pede para o Senhor não se esquecer dos necessitados. Aí no verso 12. Porque agora ele está olhando para o alto. Ele está tendo uma visão de um Deus soberano. Tudo muda. Aleluia. Ele reconhece que o Senhor reina eternamente. Está no verso 16. Ele afirma que o Senhor ouviu os desejos dos mansos e que os confortarás, né? No verso 17, fazendo assim justiça aos órfãos e oprimidos, no verso 18. Tudo muda quando os nossos olhos estão focados no Altíssimo, no Senhor que reina eternamente, no Deus Todo-Poderoso. Assim como foi com o salmista, certamente é e será conosco. Enquanto nós olharmos para os ímpios na sua impiedade, vivendo como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse um Deus zeloso que pedirá contas a cada um deles dos seus pecados, nós entraremos em crises constante entre a soberania de Deus e os pecados dos ímpios. Enquanto nós não olharmos para o Senhor, se nós ficarmos olhando para os ímpios na sua impiedade, no seu pecado, fazendo o que quer, deitando e rolando como se Deus não existisse, como se não houvesse tratamento, a gente fica em crise entre a soberania de Deus e esse ímpio deitando e rolando e fazendo o que quer. Precisamos entender que o Senhor reina. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
Seus olhos percorrem a terra. Ele vê tanto os bons quanto os maus. Aí você tem Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. O Senhor está vendo, o Senhor conhece. Precisamos olhar para o Senhor. Se nós olharmos para o Senhor, vamos achar conforto no Senhor em relação à impiedade do ímpio e os seus pecados. Eu coloquei ainda no parágrafo seguinte: haverá sim um acerto de contas entre os ímpios e o Senhor. Do Senhor é a terra, está em Levítico 25, 23. E todos aqueles que nela habitam, está no Salmo 24, verso 1. As nossas orações estão sendo recolhidas em salvas de ouro e colocadas no altar de ouro que está diante do trono de Deus. Está em Apocalipse 5, 8 e em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Em breve, o cálice das nossas orações, essa salva de ouro, esse cálice das nossas orações, por justiça, né? Pedindo que Deus faça justiça, por justiças feitas diante de Deus, de dia e de noite nós estamos orando, pedindo para Deus, de dia e de noite. Então esse cálice da justiça, né, que nós oramos pedindo para Deus de dia e de noite, e Lucas 18, verso 7 diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam de dia e de noite. Em breve esse cálice vai se derramar diante do altar de ouro. E aí vai ser o momento que Deus vai responder às nossas orações. Nenhum deles escapará da ira do Deus Todo-Poderoso. Nenhum dos ímpios escaparão da ira de Deus. Deus tem um tratado com cada um deles, mas no tempo de Deus. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, das suas obras más, das suas impiedades, eles vão comparecer ante ao trono branco. Ok? Então aqui está a razão da nossa fé, olhar para o Senhor. Continuemos a orar, pedindo ao Senhor a sua justiça. Todavia, Deus tem um tempo determinado para tratar com cada homem, com cada nação, com cada povo, com cada língua, com cada tribo, com cada líder. Nós precisamos entender isso, tá bom? Diante dele, os ímpios comparecerão, mortos, vivos, pequenos, grandes, desde os tempos antigos ao tempo futuro. Ninguém escapará do juízo do juiz justo, o justo juiz. Isso está em Apocalipse 20, verso 11 a 15. Não haverá desculpas para os ímpios que morrerão ou que morreram na sua impiedade, sem arrependimento. Homens e mulheres, reis e rainhas, políticos e magistrados, ou seja, juízes, autoridades e pessoas comuns em eminência, todos eles comparecerão ante ao trono branco. Os livros serão abertos. Não haverá defesa satisfatória. Ninguém vai advogar a causa de ninguém. Todos estarão condenados, pois o Senhor reina eternamente. Meu Deus! Quanto a nós, conclusão, quanto a nós, prossigamos em obediência ao Senhor e à sua palavra, orando e vigiando para não cairmos em tentação, mantendo pura a nossa consciência, mesmo em um mundo totalmente corrompido. Muito em breve, estaremos com Cristo na glória, conforme Filipenses 3, verso 20 e 21, onde está a nossa verdadeira
Lá não haverá violência, orgulho, tirania, opressão, soberba, ciladas armadas, corrupção. Lá não haverá morte, nem choro, nem dor. Então, entendemos que vale a pena mantermos fiéis em um mundo infiel. Essa é a aula de hoje. Este é o livro de Salmos, o Salmo de número 10, que mexe conosco de dentro para fora. Começa revelando a nossa sensação diante do orgulho do ímpio, e revela a multidão de pecado ou de pecado dos ímpios, mas que também nos faz olhar para o alto e ver que o Senhor reina. Ele é soberano, está de olho em tudo, vê tudo e vai tratar com tudo e com todos. Portanto, vamos permanecer fiéis em um mundo corrupto e infiel. E haja temor em nós. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos e até a nossa próxima aula, que será o Salmo de número 11. Grande abraço, fique na paz.